Bom dia, amigos. Eu aqui novamente com vocês, conversando. Eu para poder falar do Vasco. O que eu devo falar do Vasco? O que ele perdeu? Não. Eu sei que ele perdeu 2-1. Eu só não concordo que teve um narrador que falou que o Neymar acabou com o jogo. Ele não acabou com o jogo, ele fez 2 gols. Acabar com o jogo quando o cara joga muita bola, que está deitando e rolando aí sim. Não, simplesmente deu 2 toques e 2 gols. Mas valeu para ele, né? Agora, e o time do Vasco? O que esse louro veio fazer no time do Vasco? Ele é simplesmente pior que o Verratti. Ele só tem uma coisa boa em relação ao Verratti. Ele é mais novo. Só. Porque o Verratti já era ruim. E esse tal desse louro, que eu nem gravei o nome dele ainda, ele é horrível. Dizem que ele é o novo He-Man, que ele é o novo Canidia da Argentina. Quem dera que ele fosse o novo Canidia. O Canidia era ruim de bola, mas era bem melhor que ele. Então, vou dizer, se o Vasco jogou mal? Não, o Vasco não jogou mal. O Vasco perdeu jogando bola. Simplesmente o Vasco não chuta gol, e quando chuta, só chuta no céu. As bolas do Vasco vai tudo no céu. Ele não, quando vai para dentro, vai faquinha na mão do goleiro, que qualquer um defende. Então esse é o time do Vasco. O Vasco tem que pegar um cara rompedor, é o que o Vasco não tem. O Vasco não tem um cara rompedor de pegar aquela bola e partir, não tem. É só toque. O futebol hoje em dia está virando futebol de salão no campo. Porque é só toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para cá, dá para trás, dá para o goleiro, dá isso, dá aquilo. É só isso. Não tem mais aquele futebol de agressividade, do cara partir para cima. No Vasco tem um que parte para cima, é aquele ponto esquerda. O nome dele é André Gomes. É o melhor jogador do Vasco no momento. É ele e o lateral direito, Paulo Henrique. O restante é o resto. Eu não sei porque o Cuiabano não joga esse time. Ele é melhor que o Piton. Ele é bem melhor que o Piton. Eu gosto mais do Cuiabano do que o Piton. O Piton não é ruim. Eu não vou dizer, porque comprou um, ficou... Não. Não é dizer que o Piton é ruim. Mas eu acho o Cuiabano bem melhor. Ele tem mais arrancada, ele tem mais penetração, ele chuta mais o gol. No Botafogo ele jogava bola pra caramba. Aí veio pro Vasco para ser reserva de Piton. Aí o Vasco, com esse time do Vasco, sei lá, o time do Vasco ali, saiu o Felipe Coutinho, que uma coceira no ouvido, o Felipe Coutinho, ele já foi jogador. Hoje em dia, quem entra em campo é o nome dele. Aí o Vasco comprou o tal de Rojas, para o lugar dele. O Rojas era isso, eu não sei o que, mais papá. Ele não é ruim, mas não é o jogador para o Vasco. Não é. Ele pode até ser, para ser um reserva de um cara bom. O Vasco comprou um cara bom. O Vasco pegou um monte de baranga. Pegava um bom no meio de campo ali, resolvia o problema do Vasco. Mas não. Aí pega aquele ponto, aquele escuro, manismo, uma coisa assim o nome dele, um que veio, nem sei de onde veio aquilo. Aquele jogador para o Vasco, rapaz. E disseram que ele vinha para resolver o problema do Vasco. E está na reserva do português, Nuno Moreira. Então, o que acontece? O Vasco, ele só apanha refúgio. Só refúgio. Esse louro do Vasco, meu Deus do céu, ele é muito ruim. Eu nem gravei o nome dele ainda. E nem me interessa gravar, de tão ruim que ele é horrível. Ele não sabe dominar uma bola, ele pipoca demais, meu Deus do céu, ele é horrível. Aí já estão malhando ele pra caramba. Agora, mudando de um polo para o outro, vamos mudar de clube. A mulambada ontem, né? O Flamengo comprou aquele tal de Paquetá com aquele dinheiro violento, jogador mais caro, de 260 milhões. E no Brasil tem muito jogador melhor que ele. Baratinho. O Paquetá, não é dizer que o Paquetá é ruim de bola, não é. Ele é bom, mas não é isso tudo que o pessoal lá da mulambada acha. Ele é um jogador que Felipe, mesmo doente, é melhor que ele. Então, esse Felipe não, o Coutinho, ele, no momento, ele não está bem, mas está melhor do que o Paquetá.
Eu não sei, o Paquetá ia para a seleção, ali tinha algum conchavo, sabe? Então, como ele teve aquele conchavo que não foi suspenso de futebol através daqueles jogos, fez negócio de aposta, juntamente com o Bruno Henrique, ali teve conchavo no meio para salvar e ele veio para o Flamengo de volta. Alguém salvou ele. Então, mas vamos voltar para o Vasco. O Vasco, ele tem que melhorar muito, porque esse time do Vasco, o Vasco despediu para 19 ou 20 jogadores, foi embora. Uns foi embora, outro foi emprestado, etc. Aí pegou uma remessa nova. Essa remessa é igualzinha que saiu. Então não adianta nada, trocou 6 por meia dúzia. Então agora vai pegar esse Renato Gaúcho. Para mim, ele é técnico só do Grêmio, que todo lugar que ele passou não resolveu nada. Do Fluminense, no Flamengo, esse timaço que o Flamengo tem, ele foi para não resolveu nada. Com uma semana ele saiu. Eu não sei quanto tempo, eu falo uma semana de chutando, mas não sei quanto tempo que ele levou. Mas não levou muito tempo. Então ele quer ganhar 1.500.000 por mês e mais algumas coisas que poderá chegar a 1 milhão. Então fica 2.500. Não tem técnico no Brasil nenhum e nem no mundo que vale isso. Porque o técnico, a pessoa não é dizer que assim, eu também sou. Não, eu não sou técnico. O técnico ele tem que manjar das 4 linhas e ser amigo do jogador. E se o técnico não for amigo, ele pode ser um apontado melhor, Mourinho, esses caras assim. Se ele bater em um time, ele não fizer amizade com os jogadores, ele vai cair. Entendeu? No Flamengo. O Flamengo tem esse time aí. Qual técnico segurou no Flamengo? Só esse que está aí. Foi o Jesus, que quando viu que não dava mais foi embora. E agora está esse Felipe Luiz, que é o estagiário. Ele está estagiando no Flamengo como técnico, ganhando esse dinheiro que ele ganha, que não vale isso. Então eu quero pegar o Felipe Luiz. Ele é bom, é ótimo, é o melhor técnico do mundo, etc. Bota em time do Vasco e manda ele fazer ganhar título com o Vasco. Ser técnico de uma seleção é uma coisa, ser técnico de um time é outra coisa. O Flamengo tem um timaço. Lá ele é técnico. Ganhou esse monte de título, etc. Bota ele no Vasco e vê se ele ganha algum título. Não ganha nenhum. Então o problema é o técnico, não, o problema é o time. Então, todos os técnicos que passam pela mulambada, não demora e sai. Dorival Júnior, Renato Gaúcho, o português, mas não sei quem, aquele espanhol que eu esqueci o nome, é chegar e sair, chegar e sair. Por quê? Não é amigo de jogadores. Então, aí jogadores queimam o técnico. Eu sei porque eu já brinquei, eu nunca fui bom de bola, eu já brinquei de bola. E eu sei que quando a gente cismava de queimar o técnico, a gente queimava. Esse cara não presta, vamos botar ele para fora. E fazia o jogo duro para ele sair. E no futebol, lá na primeira divisão aí do mundo inteiro, é a mesma coisa. Se o técnico não for amigo dos jogadores, ele não fica. E no Vasco está sendo isso. Esse Diniz, ele já passou pelo Vasco. Eu nunca gostei. Ele como jogador era bom de bola. Mas como técnico, ele é o contrário. Ele, para mim, não presta. Ele, quando foi técnico do Fluminense, que o Fluminense estava naquele auge, o Fluminense era um bom time. E ali ganhou 2 títulos para o Fluminense, 2 ou 3, uma coisa assim. Tudo bem. Aí levaram ele para a seleção brasileira e fez uma média lá, convocando aquele monte de jogador de um empresário só. Ele convocou não sei quantos jogadores de um empresário só. Então aquilo ali foi uma média que ele fez. Então ele voltou para o Vasco. Pegou o Vasco quebrado. Então o Vasco continua quebrado. E ele é um péssimo técnico. Ele é meio doido, ele bota o Cuiabano no time do Vasco, ele botou o Pumita de lateral esquerdo. Então, quer dizer que na frente tem um jogador melhor do que o outro. O Vasco pegou esse tal de Brenner, uma porcaria. Ele foi de São Paulo. O São Paulo deu graças a Deus quando vendeu ele para o estrangeiro, para ficar livre dele. O Vasco vai lá e pega ele. Por que pegou? Parece que foi emprestado. Jogador bom não se empresta. Você já viu alguma vez Roberto Dinamite ser emprestado? Zico, Pelé, Rivelino, esses caras assim ser emprestado?
Não é emprestado. Emprestado é jogador meia bomba. Um jogador bem emprestado é meia bomba. Então, o que acontece? O Vasco está nesse nível. Tá bom, amigo? Esse time do Vasco não dá para esperar muito, não. Qualquer técnico botar ali, se ele for amigo dos jogadores, ele pode até crescer um pouco. Mas não vai ser, não é time para ser campeão, não é. Ele vai ficar, se o Vasco continuar com esse time que está, ele vai ficar no meio da tabela igual ano passado. Mesma coisa. Tá bom, amigo? Vou sair. Abração a todos vocês. E não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então, tchau. Fique com Deus.